Certo. Boa noite, todo mundo. É muito prazer estar aqui, né? É uma honra poder estar apresentando a sessão da LAG. Meu nome é João Lucas Moreira, né? E hoje, o Lucas Araújo e eu vamos fazer uma sessão a respeito da doença ulcerosa péptica, certo? Espero que seja de bom proveito para todo mundo aqui, né? E que isso possa ajudar no processo de formação médica de todo mundo, beleza? Então vamos iniciar. Durante. Vocês conseguem ver minha setinha, não, né? Consegue, né? Conseguimos. Só um. Dá pra ver o meu. Tipo, minha setinha, né? Do mouse. Sim, Só conseguimos. perguntando. Enfim. É... sim? Ok. Certo. Antes de iniciarmos com a discussão, queríamos ser interessante a gente fazer um pequeno resumo, né? Uma pequena abordagem dos aspectos fisiológicos, anatômicos, histológicos da região do estômago, certo? E um pouco da anatomia do duodeno também, para a gente ter uma noção do que está por vir, certo? Para início de conversa, é bom a gente tratar de onde está o estômago, né, qual a localização dele, né? A gente vai encontrar o estômago superiormente relacionado com a região epigástrica, certo? E já nas suas margens laterais, né, ele vai começar a se prolongar para a região do hipocôndrio esquerdo, né, e vai descer até a linha, né, que dá início à região umbilical. Esse estômago, né, ele vai ser dividido por linhas imaginárias, né, dando início a partir do ósseo cárdico, e esse ósseo, né, ele vai fazer a conexão entre o esôfago e o estômago, certo? A região proximal vai ser chamada de região cádia, e essa região ela vai estar inferiormente relacionada à região do fundo do estômago, né, que é uma concavidade, um, é um como se fosse uma tampinha, né, certo? E o corpo do estômago ele vai estar inferiormente, né, e vai estar descendo, né, até a região do anto pilórico, né? Essa região do anto pilórico é como se fosse um vestíbulo, né, até a chegada da região pilórica, mesmo do canal pilórico, e a região do piloro, onde o material que está presente no seu gástrico, né, tudo que está sendo digerido vai passar para a região do adenal. A gente vai poder observar que essas regiões elas vão possuir algumas diferenças, tanto fisiológicas quanto histológicas, e é fundamental que a gente compreenda isso, certo? Então, de início, né, é importante falar um pouco da vascularização desse órgão, né? Esse órgão ele vai ser vascularizado, né, principalmente, né, pela artéria gástrica esquerda, né, que é uma artéria que tá vindo da plexo líquico. E também da artéria hepática comum, né, que vai dar origem à artéria gastroduodenal. E essa artéria gastroduodenal, ela vai dar origem, né, à artéria gastromental direita e a artéria gastromental esquerda, ela já vai surgir vai surgir a partir da artéria esplênica, certo? E isso vai causar, tipo, uma série de ramificações que vai cobrir toda a região estomacal a partir das artérias curtas, né? Essas artérias curtas elas vão fazer toda a vascularização dessa região. É, Além disso, né, a gente também tem que tratar da relação da inervação, e o estômago ele vai ser inervado por uma série de nervos simpáticos e parasimpáticos. Os nervos simpáticos, né, eles vão surgir da região dos nervos esplênicos, certo?
Então, os nervos esplênicos, né, que estão vindo do plexo celíaco, eles vão fazer a inervação dessa região estomacal, né? Enquanto os nervos parasimpáticos, eles vão vindo do nervo vagal posterior e anterior, certo? O posterior nem tanto, mas o anterior mesmo, mas o posterior também vai estar relacionado com a região do adenal, como a gente vai falar futuramente, certo? Então, então dentro dessa inervação, a dor deferida, né, ela tem uma... ela não é bem definida, né? Ela não é bem definida, mas a reclamação principal é de dor epigástrica, certo? Para qualquer tipo de dor no estômago, né? E se formos observar bem, né, a localização do duodeno, né, ele vai estar justamente da continuação desse ósseo pilórico, né, e já passando inferiormente, né, em relação a ele, né, possuindo suas divisões, né, a primeira flexura, né, a flexura superior, em que ele vai começar a descer na região abdominal, né, e vai ter uma curvatura horizontal, né, em que vai ter a segunda flexura, né, e essa segunda flexura ela vai indicar um direcionamento desse duodeno já para a região um pouco mais à esquerda, certo? E esse caminho aqui faz com que ele passe por uma região que não é retroperitoneal. Então, parte do duodeno, ele vai ter um recobrimento de adventícia. 2/3 do duodeno ele vai ser recoberto por adventícia, né? O que é uma exceção dentro do intestino delgado. Então, ele vai rebater inferiormente, né? Rebater inferiormente e superiormente ele vai rebater de novo na parte inferior do pâncreas, né, na flexura do duodeno jejunal, certo? Isso aí basicamente, né, a estrutura do duodeno. O duodeno ele vai ter essas pregas, né, que vão ser importantes para aumentar a superfície de contato dele, né, com o material que está passando do estômago. E dá para observar que essa região proximal ao ósseo pilórico não possui tantas pregas. Essas pregas elas vão ser aumentadas em relação à distância, né? Então, quanto mais distantes da região do ósseo pilórico, mais elas ficam preponderantes, né? E também é possível observar a presença de estruturas extremamente vascularizadas, né? Isso aí, quando a gente for tratar um pouco mais dos sinais clínicos e complicações da doença, né? Da doença ulcerosa péptica, a gente vai observar como essa vascularização ela pode ser um fator de risco, né? Justamente para hemorragias causadas por perfuração, né? A inervação ela vai ser justamente, né, do plexo celíaco para os nervos simpáticos e do plexo e dos nervos vagais para os parasimpáticos, né? E devido a essa semelhança, né, com o estômago, a dor deferida para a região duodenal também é uma dor deferida para a região epigástrica, certo? Então, estômago, né? Como eu havia dito, né? A região já da junção gastroesofágica, né? Essa região de cárdia, ela tem uma diferença em relação às outras, né? Você vai observar que um aspecto microscópico que é importante, que não aparece nessas imagens aqui, justamente da junção gastroesofágica, que é essa primeira foto, a pouca proeminência dessas pregas longitudinais, né? Então, a gente vai encontrar poucas pregas longitudinais nessa região da junção gastroesofágica, e elas vão acabar ficando mais proeminentes a partir do momento em que ela vai passando do fundo para o corpo. Então, a gente vai encontrar aqui uma quantidade bem menor, né, de pregas, mas já aqui já podemos observar uma quantidade interessante, né? Dá para observar né, nessa figura aqui, ó, essas regiões aqui que são de glândulas, né, produtoras de suco gástrico, né, produtoras de
bicarbonato, entre outros, né? Então, a gente vai ter um epitélio, né? Inicialmente nessas regiões aqui das pregas, né? Um epitélio colunar, né? Simples. Esse epitélio colunar simples ele vai recobrir toda a região, né, do estômago. E esse epitélio colunar simples, né? Ele vai crescer em relação a essas criptas, né? Essas criptas gástricas e vai ter uma variação em quanto ao tipo de célula que nós vamos encontrar, né? Inicialmente, nessas regiões mais próximas ao lumen mais próximas ao lumen do estômago, existe uma quantidade de células de revestimento superficial, né? As células de revestimento superficial, elas são importantes para a produção de muco, né? E também a liberação de íons bicarbonato, que vão equilibrar um pouco mais essa acidez, né? E proteger essa região celulada, né? Da ação desse suco gástrico, também das pepsinas. A gente vai encontrar também células regenerativas, né, já na região do corpo. Essas células regenerativas são importantes, já que você vai ter um contato, né, mesmo que protegido pelo muco, desse tecido pelo suco gástrico e das pepsinas, então existe a necessidade de uma regeneração, né? E essas células regenerativas elas vão estar mais em contato na região do colo dessas criptas gástricas, né? Enquanto as células de revestimento superficial elas vão estar mais em contato na região do istmo e também nessas regiões mais superficiais, como eu havia dito antes, certo? Na região do colo também vamos encontrar células mucosas do colo. Essas células mucosas do colo elas são importantes, né, para a produção de muco do mesmo estilo, certo? Elas vão produzir muco rico em bicarbonato, e esse muco também é importante para reduzir o atrito, né, desse material que vai ser digerido dentro do estômago ao passar pelo tubo, pela região do antro, pela região pilórica e ao adentrar a região do duodeno, né, evitando que exista uma abrasão, né, então você vai ter um material que foi digerido em parte, mas ele ainda possui uma certa consistência, né, e peso que pode levar a algum tipo de escoriação. Então, esse muco, né, produzido pela célula do colo é importante para isso também, né? E já na região da base, né? E também vamos encontrar, né, as células parietais, né? Que elas são as estrelas de hoje, que são células que vão produzir o HCl, né, que vão gerar esse pH baixo e que também vão produzir o pepsinogênio, né? O pepsinogênio vai ser a enzima primária, né, antes dela sofrer a ação desse suco gástrico, dessa acidez, e mudar para o formato de pepsina, né, que é a formativa dessa enzima. Já na região da base, a gente vai encontrar justamente as células principais, né, que vai produzir o pepsinogênio e o fator intrínseco, né? O fator intrínseco é importantíssimo para a absorção de vitamina B12. Em toda essa estrutura que a gente está conversando aqui, que a gente está discutindo, vai ter uma presença interessante, né, e bem distribuída de células do sistema nervoso entérico difuso, né? Essas células elas vão ter diversas funções, cada um do seu jeito, né? E elas vão fazer parte dessa mediação entre cada tipo de célula secretora e buscar uma homeostase na liberação do suco gástrico, né? Para evitar também que haja uma produção exacerbada de suco gástrico, né, de gastrina, entre outros. Então, a gente vai discutir um pouco mais a respeito delas lá para frente, né? Então, vamos lá, né? Então, depois do epitélio, a gente vai encontrar um tecido conjuntivo subjacente, né, com lâmina própria, uma camada de músculo liso, logo embaixo, né? Essa camada de músculo liso, né, ela vai ter alguns tecidos diferentes, né? Um tecido circular, uma musculatura circular interna, né? Uma musculatura longitudinal externa e uma circular mais externa ainda, né? Entre a circular interna e a longitudinal externa, a gente vai encontrar esses corpúsculos de Messner. Elas estão visíveis nessa imagem aqui. A gente pode observar esse corpúsculo de Messner já nessa imagem aqui. Não sei se eu consigo apontar e mostrar para vocês. Esse pontinho roxo, certo? Que vai fazer parte do controle da contratilidade dessa região musculada.
né? Depois disso, nós vamos encontrar uma região submucosa. Essa região submucosa, ela vai estar meio que, como posso dizer, ela é intermediária entre essas duas regiões musculadas, né? Essa região submucosa, ela possui um tecido conjuntivo frouxo, né? E esse tecido conjuntivo frouxo, ele vai estar intermediando essas duas regiões, ela vai estar extremamente vascularizada, né? É importantíssimo que ela seja extremamente vascularizada para poder fazer a vascularização desse tecido epitelial e também fazer a vascularização desse tecido musculoso, né? Esse tecido muscular. E já inferiormente, né, a esse tecido, segundo, a esse tecido da submucosa, a gente, que é, como eu falei, né, é fibroelástico, né, a gente vai ter uma túnica muscular externa, né, com a camada oblíqua interna, né, que ela é muito mais definida na região da cárdia, né, e ela é justamente mais definida na região da cárdia por fazer parte da constituição, né, do ósseo cárdico, e dá para observar nessa primeira imagem aqui a presença dele, né, esse tecido muscular ele fica muito mais proeminente, né, essa região aqui, olha como ele é muito mais hipertrofiado, e justamente por fazer parte da constituição desse ósseo, certo? Vai ter uma camada longitudinal, né, externa, que ela é pronunciada muito, muito mais também na cárdia e no corpo, né? E uma camada circular média, né? Que ela é muito mais pronunciada no piloro. Eu vou mostrar uma imagem do piloro, certo? Aqui no fundo a gente já pode observar, né? Como foi dito anteriormente, que as pregas elas ficam muito mais sobrevalentes. A gente consegue encontrar aqui uma presença maior dessas glândulas secretoras, né? Já tem uma presença muito maior. Dá para observar que ela é extremamente irrigada. A gente pode ver os vasos aqui, né? A presença das hemácias. Então, é uma região extremamente irrigada, né? É necessário que ela seja, devido ao alto gasto energético, então precisa de bastante irrigação ali. Opa, não está passando aqui. Pronto, passou. Então, a região do corpo aqui, né? Dá para observar que agora a proporção, né, entre o tecido muscular e esse epitélio essas, e essas e essas pregas, né, é muito menor, né? Então, tipo, você consegue observar que antes ele ocupava muito pouco espaço, né? Ele ocupava muito pouco espaço em relação ao tecido muscular, e agora eles ocupam quase a mesma proporção, certo? Isso aqui é uma característica da região do corpo, que é uma região secretora de ácido, então, ela vai ter muito mais glândulas que vão liberar ácido para essa região, né? Elas são fundamentais. E a gente vai poder perceber aqui, ó, como existe uma maior predominância, né? Da camada longitudinal externa, né? A gente consegue observar como a camada longitudinal externa ela fica mais sobrevalente. A gente consegue observar a presença de grandes vasos já nessa região da serosa, certo? E também a presença, né, do tecido circular, do tecido longitudinal externo, também aqui, né, do oblíquo interno, né, dá para observar aqui ainda um pouquinho, né, ele está bem leve, mas ele é ainda observável, né, então tem esses aspectos, né, que são diferentes em relação ao tecido muscular. Já o piloro, né, a gente vai observar justamente o que foi dito, né, o tecido circular médio, ele é muito mais preponderante, né, se a gente for observar logo abaixo dessa região da submucosa, né, desse tecido conjuntivo fibroelástico, né, que já está um pouquinho mais claro aqui, acredito que todos conseguem ver, dá para observar que preponderantemente o tecido muscular liso circular, né? Então, dá para observar que existe uma preponderância muito maior, já que esse tecido circular, ele vai fazer parte da constituição do ósseo pilórico, beleza? E
existe uma diferença no tecido epitelial da região pilórica. A gente vai ter o que nós chamamos de glândulas pilóricas, que vão liberar uma quantidade extra, né, de bicarbonato. Esse bicarbonato vai ser importante para ir mitigando essa acidez que é produzida por essa região do corpo. Então, essa região do antro, que vai ter uma quantidade muito maior de material sendo digerido por esse ácido, pela pepsina, precisa de um cuidado maior. Então, existe uma quantidade interessante de produção de bicarbonato nessa região, certo? Opa, passando aqui. Então, quanto à fisiologia do estômago, né? Como foi dito, né? A região, né, do esfíncter esofágico interno e da cárdia, né, vão ter esse papel importante, né, a produção do muco, né? Como foi dito, o muco que vai evitar essa abrasão, né, durante o processo de contração estomacal, o processo de passagem desse material para a região do duodenal, também a produção do bicarbonato, né? Então vai ter uma prevenção do refluxo, uma entrada do alimento, né? E uma regulação da eructação desse material, né? Desses compostos, né, que estão sendo digeridos, né? Essa região do fundo, como já foi dito anteriormente, vai ter uma produção de H+, né, uma liberação de prótons, né, um fator intrínseco de muco, como foi dito também, né, para poder proteger esse tecido que vai estar exposto, né, a essas pepsinogênicas, essa pepsina que vai ser convertida na região já da luz do estômago, né, essas lipases, né, e do próprio ácido que vai estar saindo da região do colo, né, das cristas, certo? A gente vai ter a função de reservatório, né, a força tônica durante o esvaziamento. Então, fazer esse processo contrátil durante o processo de esvaziamento pilórico, né? E vai ter o antro pilórico, né, que vai, como foi dito anteriormente, vai liberar esse muco, que já foi dito anteriormente, é o mesmo muco, e que vai ajudar na lubrificação a lubrificação desse material, né, do químico. E também o processo de proteção dessa região, de proteção dessa região celulada e também redução um pouco dessa acidez, né? Ela vai ter a função de misturar, triturar e de peneirar, né? E de regular o esvaziamento, né? Aos poucos, ela vai ser regulada aos pouquinhos, né? Por uma série de hormônios produzidos pelo próprio duodeno, né, como a colecisteína, né, somatotropina e entre outros. Aqui já é uma esquematização do que foi dito anteriormente, né? Não dava para observar tão bem na imagem, talvez histológica, mas esses canais que vocês estão observando aqui são justamente essas cristas, né, gástricas, né? A gente pode observar justamente essa região do isquio, né? Essa região aqui do corpo, essa região aqui da base, né? Do colo, quer dizer, e da base, né? E que há uma diferença do tipo de célula, né? A gente vai encontrar células parietais muito mais nessa região aqui do colo, dessa próxima região já da base, enquanto a gente vai encontrar as células principais mais na região da base mesmo, né? Então, basicamente isso, certo? Vamos lá. Essas células, né? Essas células... Deixa eu lembrar o nome. Essas células parietais, né? Elas vão ter um processo de liberação de H+, né? Justamente pela reação, né, com a gastrina, né? A gastrina que vai ser liberada pela célula G, ela vai incentivar a bomba de próton potássio, né, e a TPase, né, que vai fazer com que haja entrada do potássio, né, e a saída do H+, que vai ser quebrado do OH, né, enquanto o OH ele vai se juntar com o gás carbônico, produzindo o bicarbonato, né, esse bicarbonato vai sair entrando
o cloro que está no meio intersticial, esse cloro vai sair também se juntando nessa região do lume da glândula ao o H+, formando o HCl, certo? Então, vai ter uma solução de HCl que vai estar dissolvida nesse muco que vai ser liberado, e esse HCl ele vai ser empurrado até o lumen do estômago, certo? E ao entrar no lumen do estômago, a gente vai observar que ele vai converter o pepsinogênio em pepsina, né? O que acontece justamente pelo pH muito baixo para essa solução. A solução tem um pH muito baixo. Essa pepsina vai quebrar essa proteína que vai ser deglutida, né? E passada pela região esofágica em oligopeptídeos, né? E esses oligopeptídeos, né? Elas vão ter um incentivo já na região da gastrina, né? Um incentivo endocrinológico, né? Endócrino, né? E como esse processo se dá, né? Como eu falei anteriormente, ocorre a distinção justamente pelo encontro dessa massa, dessa massa deglutida com essa parede, né? Dessa musculatura lisa, que vai levar o complexo vagal dorsal a mandar sinapses, né? Vagais para a região do estômago, né? Com acetilcolina. Essa acetilcolina vai dar início a esse processo da célula G, certo? Na produção da gastrina. Né, aqui, como foi dito, né, a gente vai poder encontrar um pH próximo de 2 no suco gástrico, né, mas na superfície celular a gente vai ter um pH quase 7, justamente por causa da liberação desse bicarbonato. Esse bicarbonato ele vai manter uma proteção, né, dessa célula. Mas mesmo assim, né, mesmo tendo essa proteção, por via de regra, acontece a deteriorização dessas células, né, por isso que é importante que haja uma substituição pelas células-tronco do estômago, né? As células regenerativas. Então, né? Agora, a gente vai tratar um pouco dessa doença ulcerosa péptica, né? Que acontece justamente quando esse processo fisiológico ele tem algum tipo de desbalanceamento. Tem um desbalanceamento fisiológico e ele vai alterar justamente a forma com que esse ácido vai interagir com esse epitélio, né? E com essa região submucosa, levando a uma cicatrização, né? E acho que a melhor forma de começar a falar dessa doença é tratar do aspecto histórico dela, né? Anteriormente, havia a teoria de que ela tinha dois fatores, né, preponderantes, que era o suco gástrico, né, e a pepsina, né, o fator enzimático, né? Só que havia um problema sério, porque pessoas que tinham uma quantidade bem menor de suco gástrico durante as crises possuíam úlceras pépticas, enquanto pessoas que tinham um suco gástrico muito maior do que elas não tinham nenhum sinal, né? E isso por muito tempo foi atribuído também à etnia, mas observou-se que em grupos étnicos iguais havia essas variações e foram feitas várias perguntas, né? Então, até a década de 80, 89, havia uma gap, né, dentro desse conhecimento. E com a descoberta da Helicobacter, né, pylori, foi possível descobrir que essa bactéria, né, ela vai estar justamente nessa região da mucosa que vai fazer a proteção desse epitélio e vai causar uma reação inflamatória. Então, essa Helicobacter, né, ela vai reagir justamente nesse processo de reparação e de defesa. Então, ela vai reduzir o muco, certo? Ela vai influenciar nesse processo de proliferação celular e, né, da reconstrução epitelial, fazendo com que esse processo que seria fisiológico, como eu tratei anteriormente, dos fatores de reconstrução epitelial não funcionassem, né? E isso foi um achado tão interessante que uma das máximas da doença ulcerosa péptica, que era sem ácido, sem úlcera, fosse até mesmo tentada de mudar o nome, né? Sem Helicobacter, sem úlcera, né? Então, a gente vai ter uma
como conceito, né? A doença ulcerosa péptica, ela é uma perfuração, né? Um desgaste dessa região epitelial até a região submucosa, gerando uma cicatriz, né? Porque se fizer apenas apenas a corrosão dessa região epitelial, ela ainda consegue se reconstituir. Mas se você tem se a gente afeta essa região submucosa, há uma dificuldade da proliferação celular para poder haver a cicatrização. Então, não há formação de cicatriz, o que vai levar a uma como posso dizer, uma gestão dessa região metaplásica, certo? Então, epidemiologicamente falando, né, a gente vai ter uma presença dentro dos ocidentais muito maior da úlcera péptica duodenal, né, em detrimento das úlceras pépticas estomacais, né, que são muito mais comuns nos orientais, e isso se dá por fatores específicos da produção de gastrina, né? Tem relações justamente étnicas. E também outros fatores que são de agressão, né? Além da H. pylori, a gente vai ter hábito de vida como cigarro, bebida, né? A alta produção de pepsinas, né? E de ácido também, e a ingestão desses AINES, né? E do AS. Né? Os AINES e o AS, eles vão agir justamente na inibição da produção de prostaglandinas, né? E essa inibição de produção de prostaglandinas por essa região extremamente irrigada, que a gente já havia tratado anteriormente, da região da submucosa e da região da serosa, ela vai diminuir os fatores produtores de prostaglandinas, e essas prostaglandinas elas eram fundamentais para poder dar início à produção do muco. Então, sem o muco, a gente vai ter uma quantidade muito maior, né, de corrosão dessa região, né? E então a gente vai encontrar, né, justamente nesses fatores aqui os maiores causadores mesmo, né, os maiores desencadeadores, né, dessa fisiopatologia. Então, além disso, né, dentro do aspecto celular, né, do aspecto histológico, a gente também pode encontrar uma maior insensibilidade das células parietais à somatotropina, né, e também uma maior produção das células G da gastrina. Isso aí pode desencadear também um aumento da produção pode acabar nem sendo só uma produção alta do ácido clorídrico, mas uma produção baixa de muco, como foi dito anteriormente, certo? A gente vai encontrar aqui justamente isso, né? A gente vai observar que o uso de AINES, né, de AS, ela é fundamental, né, para a fisiopatologia da úlcera duodenal, mas menos preponderante que da gástrica. E por que isso acontece, né? Qual é a justificativa para isso, né? Justamente porque os AINES e o AS eles vão agir diretamente na recobertura do muco gástrico. Então, se você tem um muco gástrico muito menos espesso, né, e você tem uma proliferação celular muito mais baixa devido a esse desgaste contínuo, então você vai ter uma maior importância desses fatores na causa da úlcera gástrica. Enquanto da úlcera duodenal, os fatores relacionados à maior produção de suco gástrico, como H. pylori, como a gente falou aqui, né, vão desencadear uma maior liberação de suco gástrico da região pilórica para a região duodenal, né? Então vai ter uma maior exposição daquela mucosa ao material ácido, né? Então, é observável aqui, ó, a Helicobacter, né, junto com os fatores genéticos, vão gerar uma maior produção da HCl. Essa quantidade maior de HCl ofertada ao bulbo, né, vai estabelecer uma metaplasia gástrica no bulbo. E essas metaplasias são colonizadas pela H. pylori. Então,
observe que isso é circular. E essa área colonizada pela H. pylori aumenta a inflamação, aumenta a produção de citocinas pela essa região da submucosa, que é rica em imunoglobulinas, é, rica em células do sistema de defesa, certo? Então você vai ter uma menor vitalidade da mucosa. E isso aí vai gerar ainda mais um aumento do HCl e da pepsina, justamente porque não vai ter aquele fator de controle das células D. Então, vai ter uma maior digestão das áreas metaplásicas, o que vai gerar uma úlcera do adenal. Então, observe que também é um processo completamente circular. A Helicobacter também vai aumentar o HCl e a pepsina em duas frentes. Uma infecção que vai aumentar esse processo, né? E o que é discutido, né? É discutido que a erradicação dessa Helicobacter, ela ajuda demais nesse processo de recomposição ulcerosa. Porém, em alguns estágios de ulceração, ela acaba não sendo o único tratamento. É necessário que haja uma redução da acidez estomacal para que essa mucosa ela tenha tempo para se regenerar. Então, o tratamento com a erradicação da Helicobacter, ela vai ser fundamental, mas ela, em alguns casos, não é o fator único. E também para pessoas que fazem uso de AINES e de AS de uso com uma necessidade, né, por outras doenças, vai ser importante que essas pessoas elas façam tratamento para Helicobacter, porque vai reduzir e muito a ação dessas drogas na região estomacal, o que vai diminuir a possibilidade e também, às vezes, causar uma qualidade de vida muito boa, gerar uma qualidade de vida muito boa, já na prevenção, né, de uma ulceração pelo uso contínuo dessas medicações. Então, hoje, né, a erradicação da Helicobacter, ela é a melhor forma, né, de você lidar com a ulceração péptica. Também é importante compreender que nem toda pessoa que tem Helicobacter, né, no estômago, na sua mucosa, vai desenvolver ulcerações, né? Mas ela é o fator preponderante, né, gerador dessa doença, certo? Essas foram as minhas referências bibliográficas, e muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite. Bom, então, boa noite, né? Como o João começou, quer dizer, agora, né? Eu sou o Lucas, né? Minha vez. Como o João começou, né? Nós estamos hoje aqui discutindo um pouquinho sobre a doença serosa péptica. E eu tô aqui para trazer um pouco mais da questão clínica dessa doença para vocês, certo? Então, primeiramente, esse era o momento que na vida de colégio eu adoraria que tivesse um sinal para tocar e a professora poder virar para mim e falar: Lucas, se apresenta em outro dia, não tem problema não. Mas infelizmente a gente não está em ambiente de colégio mais, né? Então, estamos aqui já na noite de quinta-feira, vamos dar prosseguimento. Bom, então, começando um pouquinho falando sobre o quadro clínico da doença serosa péptica. Primeiro que uma coisa é que o quadro clínico é muito variável. Vai ter paciente que vai ter uma sintomatologia já bem definida, ou então de forma crônica. Vai ter paciente que vai ser completamente assintomático. Vai ter paciente que vai ter um sintoma aqui, ali, talvez vai. Uma das características é justamente essa periodicidade. Vai ter os pacientes geralmente eles vão ter sintomas numa fase ativa por agora e depois pode ter uma fase inativa da doença por meses, por anos. E o quadro clínico da doença não vai permitir diferenciar entre uma úlcera se ela é gástrica ou se é duodenal. Eu vou falar aqui nesse quadro clínico que tem coisas que são mais comuns na gástrica, tem coisas que são mais comuns na úlcera duodenal. Mas pelo quadro clínico a gente não consegue fazer essa diferenciação, certo? O achado principal é a dor epigástrica, a dispepsia. Essa epigastralgia, ela geralmente é de leve a, no máximo, moderada intensidade. Vai acontecer, bom, é epigástrica, então na região superior do abdômen, e a característica dela vai ser em queimação. Os pacientes podem acabar se referindo como uma dor de fome. O que é que isso quer dizer? No caso,
a úlcera gástrica, ela tem a tendência de ter essa dor abdominal que se piora ou se desencadeia a partir da alimentação. Os autores eles costumam dizer que então essa dor epigástrica ela pode ser por 3 tempos na duodenal, ou seja, o paciente está sentindo dor, comeu, passou. Enquanto que na gástrica o paciente ele pode já estar vindo sentindo dor, comeu, tem um alívio da dor ali momentâneo e depois volta a ter dor de novo. E a outra característica dessa dor também é a questão do clocking. O clocking é um despertar noturno que o paciente pode ter por conta da dor. Isso vai ocorrer geralmente ali entre meia-noite e 3 da manhã e está relacionado a um pico de descarga vagal que ocorre, aumentando então a produção ácida. E temos que ter atenção com relação ao dorso. Tem literatura que acaba dizendo que essa dor em epigástrio da doença ulcerosa péptica, na real, ela não é restrita só ao epigástrio, ela pode circundar o paciente e irradiar-se até o dorso. Os outros achados, então basicamente essa dor abdominal é o principal achado da doença ulcerosa péptica. Pode ter outros sintomas como náuseas, vômitos, mas não são tão específicos. As náuseas elas são até um pouquinho comuns quando se fala de doença ulcerosa péptica com a úlcera gástrica, mas não é um dos sintomas característicos. E a pirose, muito paciente que tem doença ulcerosa péptica, ele tem concomitantemente doença do refluxo. Então, às vezes o paciente pode vir se queixando de pirose, mas não seria por conta das úlceras, certo? Então, basicamente, o quadro clínico é isso aí. É algo muito simples, muito tranquilo. Mas, como eu falei, nem todo paciente ele tem uma sintomatologia já bem definida. Muitos pacientes eles chegam sem qualquer tipo de sintomatologia prévia e apresentam uma das complicações dessa doença. Lógico, nós estamos falando de uma doença que causa úlceras. Então, geralmente, o que é que a gente pode pensar? A gente pode pensar que vai ter a hemorragia, a gente vai ter, como a úlcera, a gente está ali fazendo uma lesão que ultrapassa as camadas do órgão. Então, a gente pode ter uma perfuração e pode ter obstrução por meio de edema, por meio do processo fibrótico. Então, a primeira e a mais comum complicação é a hemorragia digestiva alta. Ela comete cerca de 10 a 15% dos pacientes e vai estar mais relacionado com os pacientes com idades avançadas e que fazem uso dos AINES. Então, essa hemorragia digestiva alta como complicação da doença ulcerosa péptica, ela representa 40% de todas as hemorragias digestivas altas vistas na emergência, nos ambulatórios, no atendimento. E aí, essa hemorragia digestiva alta, a questão dela é que ela pode ter tratamento tanto clínico, quanto endoscópico, quanto cirúrgico. Mas o cirúrgico já é um pouquinho mais raro. A perfuração, e aí, lógico, a gente está falando de hemorragia, o paciente vai chegar e vai se queixar geralmente de melena e de hematêmese. Vão ser os achados que vão diferenciar do sintoma de dor abdominal que o paciente podia vir se referindo ou não. Enquanto que a outra complicação, que é a perfuração, ela geralmente vai ser um paciente que se ele já tiver vindo com aquela dor epigástrica, ele começa a ter uma dor subitamente muito mais intensa e com atenção, principalmente para essa questão da irradiação para o dorso, porque geralmente é muito clássico um paciente com doença ulcerosa péptica, ele está com aquela dor em epigástrico, e aí, de forma leve, e do nada vem a dor súbita, muito intensa e em dorso. Então, essa mudança da localização também pode ser um dos indicativos de que tem uma perfuração. Então, fora isso, também vai ter os sinais de peritonite, então, por exemplo, a dor, a compressão brusca, e uma rigidez abdominal por reflexo. Esses sinais de peritonite, essa rigidez abdominal, vão ser respostas à peritonite, no caso, que vai ser decorrente de cair o líquido, o ácido gástrico, ou então os restos, o bolo alimentar na cavidade abdominal. E a outra obstrução, que aí vai cursar geralmente com a distensão abdominal e também com náuseas e vômitos. Então, uma coisa é que quando a gente pega um paciente com hemorragia digestiva alta, o que vai dizer se o tratamento desse paciente geralmente vai ser a hemorragia digestiva. Os meninos deram uma sessão sobre hemorragia digestiva, então não vou me aprofundar muito nisso aqui, mas a gente tem esse score que pode ser feito com uma endoscopia digestiva alta que deve ser feita de preferência no primeiro dia ou no segundo dia, em que o paciente se apresentou com essa hemorragia.
Lógico que dependendo muito do quadro clínico do paciente. Se o paciente conseguir ser estabilizado clinicamente, é maravilha. E aí, como é que a gente pode avaliar essa doença serosa péptica? Geralmente, o exame padrão ouro que é utilizado é a endoscopia gengiva alta. Porque essa endoscopia, além de vai poder causar, ou vai poder fornecer a gente a visualização da úlcera, então não só vai poder caracterizar a úlcera, como também dizer a localização dela. Tem essa classificação de Sakita, vocês estão vendo aqui meu mouse, deixa eu só botar o pontinho vermelho. Tem essa classificação aqui de Sakita, que ela divide as úlceras em 3 tipos, em A, de lesão ativa, em H, de lesão em cura, no caso healing, e S, que é uma lesão já cicatrizando, que é a scar, cicatriz. E além de poder a endoscopia nos dar essa informação, também ela permite a coleta de biópsias. As biópsias vão ser muito importantes e uma das importâncias dela é porque se a gente vê, geralmente não se faz tanto com úlcera do adenal, mas as úlceras gástricas elas estão muito associadas ou melhor, elas podem acabar sendo lesões malignas disfarçadas, entre aspas, de úlceras. Isso ocorre em 1 a 6% dos pacientes que a gente acaba vendo a úlcera acaba sendo, na real, uma lesão maligna e a gente pode acabar não dando o tratamento adequado para esse paciente. Já nas úlceras do adenais, não é preconizada essa coleta de biópsias, porque geralmente lesões do adenais ali em formato de úlcera, elas não são indicativas de processos neoplásicos. Deixa eu ver. E aí, nessas úlceras gástricas que são encontradas, a endoscopia ela geralmente vai retirar entre 5 a 7 pedaços de biópsia. Outro exame que poderia ser feito é a radiografia contrastada. Só que, apesar de ser um exame que tem um custo muito mais baixo do que a endoscopia digestiva alta, ele acaba não sendo tão sensível e tão específico, então, e não fornece, né, essas vantagens de ter biópsia, de visualização certinha da úlcera, então ele acaba sendo mais específico para qualquer situação em que a endoscopia não esteja disponível. Eu botei isso aqui, mas na real eu preferia ter comentado isso aqui depois. A questão é que. Não, agora não. Um outro exame que pode ser solicitado para os pacientes que a gente tem suspeita de doença serosa péptica não é para diagnóstico, certo? Isso aqui não é para diagnóstico de doença serosa péptica, mas é a gastrina sérica, porque um dos diagnósticos diferenciais é a questão de um gastrinoma, no caso, a síndrome de Zollinger-Ellison. A gente faz essa medição da gastrina sérica com teste com paciente em jejum e aí ver se ele dá mais de 1.000 unidades no paciente em jejum. E aí isso seria indicativo de que na real nós temos ali um gastrinoma, certo? Novamente aí a classificação de Sakita. Então, sempre dividido em A, H e S, sendo que cada um desses é dividido em 2. Então, nós podemos ver aqui lesões que vão desde lesões já mais claras até lesões completamente cicatrizadas, certo? Vou botar o chat aqui. E assim, nós temos testes que fazem o diagnóstico da doença serosa péptica, mas como o João falou, nós temos a grande correlação com a da doença serosa péptica com a H. pylori. Então, por conta disso, os pacientes que estão com suspeita de doença serosa péptica, eles acabam sendo submetidos a tentar fazer a busca da H. pylori, porque se for identificado e o paciente tem doença serosa péptica, já é um bom prognóstico no sentido de que o tratamento pode ser bem direcionado. Para fazer essa detecção da H. pylori, nós temos testes invasivos e testes não invasivos. O principal teste feito é sempre, geralmente, os testes invasivos por histologia. Por quê? Porque geralmente são pacientes que já foram submetidos à endoscopia, já têm as biópsias de corpo, de fundo de corpo, de antro, então, que são os principais locais, né, de instalação da H. pylori. Então, já tem as biópsias lá, a gente já pode encaminhar para essa análise histológica. Só que apesar de ser dos testes invasivos o mais sensível e específico, ele é altamente dependente do patologista. Mesmo assim, em grandes ambientes hospitalares, é o que é preconizado. O outro teste que poderia ser feito é a cultura, mas a cultura tem a desvantagem de que é um teste que demora bastante para sair o resultado, mas ele tem a vantagem de que
ele pode testar a sensibilidade da H. pylori aos diferentes tipos de antibióticos. Mas eu vou falar posteriormente da questão dos antibióticos, acaba não sendo tão necessário fazer esse teste. E o teste da urease é um teste muito custo-benefício, muito rápido. Tem lugar que acaba, tem autor que acaba citando como de boa possibilidade, tem outros autores que não recomendam fazer o teste da urease nas biópsias colhidas, mas acaba mesmo assim tendo uma sensibilidade e especificidade menor do que a histologia. Então, o preconizado realmente vai continuar sendo o teste histológico. Mas também temos testes não invasivos, que acabam sendo bem interessantes. Um deles é o principal desses aqui que vocês têm que saber, é o teste respiratório da ureia. A gente usa um isótopo de carbono 13 ou carbono 14, que são marcados, e dá a esse paciente a ureia. Essa ureia, quando exposta à urease do H. pylori, ela vai ser convertida em amônia e bicarbonato. Esse bicarbonato ele vai acabar sendo absorvido ali pela mucosa gástrica ou intestinal e vai caindo na circulação, vai ser depois dissolvido e vai acabar liberando o CO2 que vai estar marcado, vai estar com o carbono marcado. E esse paciente está com CO2 na corrente sanguínea, ele vai então expirar esse CO2. E depois de meia hora de ofertado, essa ureia marcada para o paciente, depois de meia hora é colhida o volume expiratório do paciente, e aí, o volume não, desculpa, o conteúdo expiratório do paciente, e é visto se aquele carbono marcado está lá. Temos o carbono 13 e o carbono 14. O carbono 14 ele é radioativo, e o 13 ele não é. Então, geralmente, se puder fazer o 13 para todo mundo, ótimo. Se não puder, deixa o carbono 13, que não é radioativo, restrito para gestantes, para crianças. E os outros exames a pesquisa de antígeno fecal e o teste sorológico. A pesquisa de antígeno fecal, ele acaba sendo muito menor a sensibilidade, então não tem muita utilidade. E o teste sorológico, ele tem um problema. Ele pode ter a baixa sensibilidade e especificidade, mas ele acaba detectando por meio da ELISA a imunoglobulina G, que vai ser aquele marcador de infecção crônica. Não vai ter, a gente quer ali saber se o paciente está com infecção ativa. Então acaba não sendo útil para a gente que quer detectar o H. pylori, mas ele pode ser útil para poder avaliar a eficácia do tratamento, se for testada a eficácia 6 a 12 meses depois, porque depois de erradicada a H. pylori, esses títulos eles vão acabar reduzindo nesse período de meses. E aí você me pergunta, Lucas, eu tô com um paciente que tá com essa dor epigástrica, eu tô achando que ele tá com doença serosa péptica, o que é que eu faço com ele? Aí você faz o quê? Você recebe ele no seu plantão lá, bate o ponto e vai embora, ou você vai atender esse paciente? Então o que é que a gente faz com ele? Tem uma diretriz americana para pacientes com dispepsia, que vai tentar orientar a gente justamente quanto a isso. Se o paciente ele tiver, se o paciente não tiver sinais de alarme, que seja sinais de alarme, por exemplo, para câncer gástrico, idade avançada, acima de 55 anos, perda de ponderal, não tiver sangramento. Então, se o paciente não tiver sinais de alarme e essa idade avançada, a gente pode utilizar a epidemiologia. Se a prevalência de infecções por H. pylori naquele local for, no caso, eu vou levar já direto para aqui a situação do Brasil. A gente tem uma prevalência alta de H. pylori acima dos 10% da população. Então, no nosso caso, a gente vai fazer direto o teste e o tratamento para H. pylori. Se falhar, aí a gente faz o teste com os inibidores de bomba de próton e falhando a gente pode fazer a endoscopia digestiva alta. Só que lógico, isso aqui não é nenhuma diretriz brasileira, não é algo restrito, isso aqui é apenas uma indicação. Mas se o paciente tiver sinais de alarme, que são indicativos de endoscopia, você já faz a endoscopia, porque a endoscopia vai fazer a biópsia, vai fazer a visualização, então ele já acaba fazendo. Só que acaba sendo um procedimento invasivo e pode ser até um pouco custoso. Então, por isso que eles criaram esse guideline, mas é um guideline que no final das contas é americano. E aí, nós descobrimos que tem H. pylori. Como é que a gente faz a erradicação dessa H. pylori? A primeira coisa que a gente tem que eu quero fazer a consideração para vocês, principalmente o pessoal que acabou de chegar no terceiro ano e vão entrar no módulo do abdominal, é ter atenção quanto às bibliografias. Porque assim,
Pelo que eu me lembre, a última edição do Dani é de 2011, né, do Gastroenterologia Essencial. A última edição do Saterca é de 2016, que é a terceira, se não me engano, ou é a segunda. E em 2018 houve aqui no Brasil o evento que foi o quarto consenso brasileiro sobre infecção por H. pylori. E nesse consenso, as diretrizes, as orientações quanto ao tratamento contra a erradicação da H. pylori mudaram. Não tanto com relação a medicamentos, mas principalmente o que mais mudou, que foi a mudança que chamou a atenção, é que antes o que muitos tratamentos eram no caso, pelo terceiro consenso, pelo segundo consenso, que é o que tem no Dani do Zaterca, esses tratamentos de erradicação, a maioria eram ofertados por 7 dias, por uma semana. Mas, cada vez mais nós estamos tendo, principalmente no Brasil, em regiões que têm uma alta taxa de infecção por H. pylori, bactérias resistentes ao metronidazol e à claritromicina. E são medicamentos que são muito utilizados no nosso tratamento de erradicação da H. pylori. Então, estavam sendo verificados que depois de seguir pela primeira linha de tratamento, estava tendo uma eficácia de erradicação da H. pylori de cerca de 70%, enquanto que, no caso, por 7 dias. Quando aumentado para 14 dias, essa eficácia subia para 80 e poucos, 85%, o que é o que, para os profissionais que estavam nesse consenso, eles definiram como sendo válido aumentar essa terapia de 7 para 14 dias. Então, basicamente, a primeira linha de tratamento é utilizar uma terapia tríplice, que utiliza um inibidor de bomba de próton. No caso, o esomeprazol, ele era o que estava dando melhores resultados, mas pode ser qualquer um nas doses plenas diárias. O esomeprazol, por exemplo, ele utiliza 40 miligramas por dia. E nessa terapia tríplice é o inibidor de bomba de prótons com 2 antibióticos, que no caso, os principais da primeira linha de terapia é a claritromicina e a amoxicilina. Nós temos várias segundas linhas de tratamento, várias terceiras linhas de tratamento, mas se vocês saírem daqui sabendo essa, para mim já tá ótimo, já tá bom, e principalmente essa informação dos 14 dias, porque é o que eu falei, se pegarem muito autor, muito livro, a gente pode acabar, vocês podem acabar se passando essa informação. Vai acabar encontrando lá 7 dias, mas o mais atual é esse. E aí depois que você faz esse tratamento de erradicação, a gente tem preconizado fazer o exame de controle da erradicação. Isso é bem discutido, porque, como eu falei, a eficácia de tratamento, né, ela acaba sendo muito alta. Então ficavam, e aí faz ou não faz, faz ou não faz. Mas no final acaba sendo preconizado fazer esse exame por testes não invasivos. Então acaba sendo utilizado nesse momento a principal, o teste respiratório da ureia. A menos que o paciente ele continue tendo, a menos que ele seja um dos pacientes que tem as indicações de endoscopia de qualquer forma, como paciente de idade avançada. Aí essa terapia ela deve ser feita 4 a 8 semanas após a terapia ou a terapia o quê? Esse exame de controle deve ser feito 4 a 8 semanas. Alguns autores acabam recomendando a partir de 6 semanas de conclusão do tratamento. Mas o importante disso é que antes de fazer esse controle, esse exame, precisa ter 2 semanas sem inibidor de bomba de próton e 4 semanas sem antibiótico para poder evitar falsos negativos. Aí você pergunta, pô, mas se o paciente continuar tendo os sintomas, se o paciente continuar tendo dor epigástrica, como é que a gente faz com esse paciente? A gente vai mandar ele parar de tomar o inibidor de bomba de próton? Aí, nesse caso, durante essas 2 semanas, a gente pode recomendar para o paciente utilizar alguns inibidores receptores H2, certo? Uma cimetidina. Beleza, e aí como eu falei, essa aqui é a primeira linha de tratamento. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre as outras linhas de tratamento, que nós temos linhas de tratamento que utilizam o metronidazol, nós temos linhas de tratamento que utilizam a tetraciclina, nós temos linhas de tratamento que utilizam o levofloxacino, nós temos muitas. Então aqui nós temos a principal de primeira linha, que vai resolver a grande maioria dos casos por 14 dias. Nós temos terapias que não vão ser tríplices, mas ser quádruplas, e aí nelas geralmente entra o sal de bismuto, porque o sal de bismuto eu vi em alguns autores falando que ele tem uma certa ação bactericida contra H. pylori, mas o que eu vi muito de consenso era que esse sal de bismuto, quando exposto nas úlceras, ele podia gerar uma certa camada protetora e facilitar, assim, tanto a cicatrização quanto permitir um melhor tratamento durante a erradicação.
Mas como ele está já no tratamento de erradicação, de qualquer forma, então, se ele tiver essa função bactericida, ótimo. E aí, ele é o único, essa terapia quádrupla com o bismuto, ele acaba sendo a única que foi recomendada por não 14 dias. No caso, ele, ou melhor, não restritamente por 14 dias. Ele tem de 10 a 14. Mais algumas aqui. Então, como eu falei, nós temos muitas combinações possíveis de tratamento. Terapias triplas com levofloxacino, com quádruplas com bismuto, quádrupla com furazolidona também. Então tem muitas linhas de tratamento diferentes. Mas, beleza, você fez a erradicação da H. pylori, uma coisa também, sim, mas mesmo assim, você fez se você fez aqui a erradicação da H. pylori, você fez o exame de H. pylori, e mesmo assim o paciente não acabou manifestando nenhum tipo de melhora, então aí você já pode começar a questionar outros tipos de causas. Então, você tem que ver se o paciente ele seguiu a recomendação de restringir o uso de AINES ou evitar. E aí nós vamos entrar agora num pouquinho das recomendações quanto ao tratamento desse paciente. Primeiros objetivos, aliviar sintomas, ajudar a cicatrização e prevenir recidivas. Nós temos algumas medidas gerais que elas acabam sendo bem, como eu posso dizer, intuitivas. Primeiro, com relação à dieta, não tem uma dieta restritiva especificamente para o paciente com DPOC, desculpa, com doença serosa péptica. O paciente com doença serosa péptica, a gente geralmente faz a recomendação de evitar que o paciente, por exemplo, se o paciente ele percebe que ao alimentar-se com um certo tipo de alimento ele está provocando mais dor, então evitar esse medicamento, esse alimento. Uma outra coisa também que eu acabei até esquecendo de comentar ali no quadro clínico é que, como eu falei, as úlceras gástricas elas costumam ter um caráter de. Pô, Júlia, foi mal, é porque eu tive a sessão de DPOC ano passado, então às vezes eu acabo trocando essas siglas. Mas enfim, paciente com úlcera gástrica, ele costuma ter a manifestação de a dor ser, ou ele pode ter uma intensificação da dor depois de alimentar-se. Então, uma das possíveis manifestações de uma doença serosa péptica também é o paciente ficar anoréxico, certo? Ele começa a se alimentar cada vez menos. Então, a dieta restringir alimentos que estão associados ao aumento da intensidade da dor. Tabagismo, o tabagismo ele acaba prejudicando a cicatrização, então evitar o tabagismo enquanto estiver nesse processo. E o alcoolismo, porque, como eu falei, lá perto na parte das complicações, a hemorragia digestiva alta ela está muito associada ao uso de AINES e também ao alcoolismo, certo? E aí o tratamento farmacológico, a gente geralmente vai seguir, ou melhor, a gente tem duas modalidades. Como pode se pensar e como meu amigo João falou, a doença ulcerosa péptica ela vai desencadear geralmente de um desbalanço entre o fator protetor da mucosa e o fator agressor. Então, uma das coisas que poderia ser feita é aumentar o fator protetor da mucosa. E aí teriam os pró-secretores. Só que esses pró-secretores que existem por aí, por exemplo, os medicamentos derivados de prostaglandina, eles acabam sendo muito pouco utilizados porque eles têm elevado custo e muitos efeitos adversos. Então, muitas vezes não são indicados para os pacientes. Ou então, já que a gente não tem esse mecanismo de proteção da mucosa, então a gente vai pela outra linha, que é de reduzir a agressão ácida. E aí nós podemos, geralmente é preconizado o uso de antissecretores por 3 a 8 semanas. A principal linha são os IBPs, os inibidores de bomba de próton, que a gente utiliza eles, como pode dizer, na dose plena por dia, e não tem preferência. Pode ser o omeprazol, pode ser o pantoprazol, pode ser o lanzoprazol, pode ser o esomeprazol, pode ser qualquer um desses, mas lembrar que eles devem ser feitos em jejum. Outra linha de antissecretores também seria, então, os bloqueadores de receptores H2, que aí pode ser a cimetidina, a ranitidina, a famotidina. E detalhe, esses antissecretores, eles são medicamentos que vão ajudar na evolução da doença e vai ajudar na promoção, a gerar um ambiente propício para poder aquela mucosa cicatrizar. Mas a gente pode ter também antiácidos. Mas os antiácidos eles já são um pouquinho diferentes.
Os antiácidos, eles não vão promover esse melhor ambiente para as úlceras. Eles vão ser utilizados 1 hora após a refeição, porque na hora que você está se alimentando, o próprio alimento ele já consegue fazer um certo tamponamento daquele ambiente ácido, mas 1 hora da refeição a gente ainda tem uma certa produção ácida, então nessa hora a gente deve utilizar os antiácidos. E esses antiácidos eles não vão promover continuamente esse ambiente favorável à regeneração da mucosa. Eles vão causar um alívio sintomático apenas. Então pode ser o hidróxido de alumínio, o hidróxido de magnésio, dentre outros. Mas também temos modalidades de tratamento cirúrgico. Quando é que a gente indica cirurgia para um paciente que tem a doença serosa péptica? Geralmente, as cirurgias são restritas aos pacientes que fazem, ou melhor, peraí, deixa eu recapitular aqui. Ups, recapitulando. É, a cirurgia a gente vai indicar para os pacientes com doença serosa péptica, primeiro, quando eles tiverem falha de tratamento clínico, ou seja, não conseguiu erradicar, ou então, mesmo sem a erradicação da H. pylori, fez o tratamento com IBPs, não melhorou as úlceras, aí a gente pode fazer a indicação do tratamento cirúrgico. Só que esse tratamento cirúrgico, apesar de a gente ter as modalidades aqui, eles não são muito utilizados. Tem livro que até mesmo nem acaba citando eles, porque, como eu falei, a eficácia de erradicação da H. pylori é muito alta e geralmente após, como é a principal causa, acaba que é, você tem geralmente um prognóstico muito bom de apenas 10% dos pacientes terem uma recidiva de formação de úlcera em pouco tempo. Alguns tem até uma porcentagem alta que evolui depois para ter úlcera de novo, mas o controle naquela hora é geralmente muito garantido. Tem probabilidades muito altas. Então, tem o tratamento cirúrgico para essa condição, que não é tão comum, e tem os tratamentos cirúrgicos para as próprias complicações. Então, para hemorragia estival alta, como eu falei, tem o tratamento clínico, tem o tratamento endoscópico, e tem o tratamento cirúrgico, que só é utilizado 10% das vezes, para o tratamento de obstivação, para o tratamento de perfuração. Então, nesses casos aqui, geralmente vai ter um tratamento cirúrgico para aquela condição. Mas para a doença serosa péptica, quais são as modalidades de tratamento cirúrgico que a gente tem? A gente vai levar em conta que a gente quer, nesse caso, inibir a secreção ácida. Então, como é que a gente inibe essa secreção ácida? A gente pode inibir a secreção ácida por duas maneiras. A gente pode reduzir a liberação de acetilcolina nas células parietais. Então, para isso, tem a vagotomia, com algumas modalidades que eu vou explicar aí. Mas também podemos fazer a redução do estímulo de gastrina nas células parietais, que é liberada lá pelo antro, pelo antro gástrico. Então, a primeira modalidade é a vagotomia, que no caso, o vago ele vai ter dois troncos, tem um tronco anterior e tem um tronco posterior. E esse tronco ele emite vários ramos, seja para o estômago, seja para outras vísceras, como o fígado, por exemplo. E aí, a vagotomia nós temos algumas modalidades. A troncular, que acaba cortando todos os dois troncos, mas aí essa troncular ela acaba tendo muitos efeitos adversos, digamos assim, porque, como eu falei, a gente tem inervação que vai tanto para o estômago quanto também para outras vísceras. A seletiva, que ela acaba não sendo muito utilizada, porque a ideia daqui é de cortar somente a do estômago, só que acaba sendo muito difícil de ser feita. E tem a super seletiva, que essa aqui já é um pouquinho mais comum e também acaba sendo uma das melhores, porque ela vai fazer o corte nessas porções mais proximais e especificamente da porção do corpo gástrico. Então vai fazer um efeito muito mais localizado, certo? Essas foram minhas referências. Mais uma vez, eu saliento a questão de quando se fala da doença serosa péptica, dá uma olhada no quarto consenso, porque já que ele não é tão comum de ser visto na literatura. E no mais é isso. Muito obrigado pela atenção